Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Wilton Mendes Moraes. Boa noite, sou o professor Samuel de Souza Matos. Agora eu vou dar início aqui à nossa aula Grandezas Proporcionais. E para dar início aqui à nossa aula, vamos falar sobre grandeza. O que é o significado de grandeza? O que nós entendemos? Então, entendemos como grandeza tudo o que pode ser medido ou contado. Assim, o comprimento e a superfície, a temperatura, a massa e o tempo são exemplos de grandeza. Então, aqui eu trouxe um exemplo do nosso dia a dia, que é um vazamento de uma torneira. Gabriel percebeu que uma torneira da cozinha estava vazando. Para medir o vazamento por minuto, colocou um recipiente graduado sobre a torneira e veja o que ele observou. Então, aqui essa tabela aqui está dividida em duas partes, em tempo em minuto e volume de água em ml. Então, em 1 minuto, o vazamento foi 5 ml. Em 2 minutos, foi 10. Em 3 minutos, foi 15. E assim por diante. A gente percebe aqui que quando o valor dobra, o valor de ml também dobra. Quando triplica, o valor também triplica. Então aqui nós percebemos que está sendo crescendo aqui proporcional, o crescimento de um para outro. Então, aqui a gente percebe que existe uma razão, que a sua razão vai ser 5. Vamos pegar 5 dividido por 1, dá 5. 10 dividido por 2 dá 5. E assim por diante. Essa aqui é a razão, é 5. Note que quando duplicando o número de minutos, o volume de água também duplica. Isso aqui já foi falado lá na explicação. Quando triplica o número de minutos, o volume de água também triplica e assim por diante. Nesse caso, dizemos que a grandeza de tempo e volume de água estão em relação de proporcionalidade direta, ou seja, são grandeza diretamente proporcional. Então, como já vimos um pouco no slide passado sobre grandeza diretamente proporcional, agora eu vou falar seu significado. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre dois valores da primeira é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. Então, nós percebemos lá que naquela tabela lá existe uma razão que foi 5. Então, lá a grandeza é diretamente proporcional. Aqui eu trouxe outra situação, na situação do nosso dia a dia. Uma empresa que produz parafuso disponibilizou uma tabela com a quantidade de parafuso produzido em um período de 60 minutos. E nessa tabela dividimos em duas partes, em tempos em minutos e quantidade de parafuso. Então, em 20 minutos, ela produzia 100 parafusos. Em 40 minutos, 200. Em 60 minutos, 300. Então, a gente percebe aqui, quando o seu valor duplica, a quantidade de parafuso também duplica. E quando o valor do minuto triplica, também a quantidade de parafuso triplica. Então, a gente percebe aqui que existe uma razão, que é 5. Essa razão, pegar 100 por 20 dá 5. 200 por 40 dá 5 e assim por diante. Então, esse exemplo aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Como já foi explicado o conceito de grandeza diretamente proporcional e também alguns exemplos, agora vamos explicar aqui um exemplo prático do dia a dia das pessoas, nossa. Então, vamos lá. Se a pessoa vai no supermercado comprar algo, 1 quilo de açúcar, alguma coisa mesmo. Então, eu trouxe aqui 3 kg de açúcar. Aí vamos fazer. Aí nós queremos saber quanto é que vale o valor desses 3 kg de açúcar. Então vamos lá. Sabendo que o valor unitário de 1 kg de açúcar é 3,50. Então, vamos lá. Então, 1 kg de açúcar tá para 3,50, como 3 kg de açúcar está para X. Então, como armar aqui a conta, vai ficar 1 sobre 3 igual a 3,50 sobre X. Fazendo aqui cruzado, regra de 3, fica X é igual a 3 vezes 3,50. 3,50. Então, meu X vai ser igual a 10,50 reais. Vai custar os 3 kg de açúcar. Então a gente percebe que quanto mais a pessoa vai comprar, quanto
Assim o valor vai aumentar. Como a gente vê aqui, se comprar 1 é 3,50. Se comprar 3 vai dar 3,50. Se comprar 5, 6, o valor vai ser já outro. Então essa aqui ficou a ideia que eu trouxe sobre grandeza diretamente proporcional. Bom, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai conhecer o que são grandezas inversamente proporcionais. Bom, primeiramente a gente vai ver o conceito. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os dois valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os dois valores correspondentes da segunda. Para ilustrar bem essa definição, a gente já trouxe aqui uma situação 3, é um exemplo. O A. 5 máquinas iguais realizam um trabalho em 36 dias. De acordo com essas informações, podemos supor que o dobro do número de máquinas realiza o mesmo trabalho na metade do tempo, isto é, em 18 dias. O triplo do número de máquinas realiza o mesmo trabalho na terça parte do tempo, isto é, em 12 dias. Então, concluímos que as grandezas quantidade de máquinas e tempo são inversamente proporcionais. Bom, resumindo aqui esses dados em uma tabela, a gente pode perceber melhor o que está acontecendo. Bom, aqui eu tenho a quantidade de máquinas e aqui eu tenho os dias de trabalho. Aqui eu tenho 5 máquinas iguais, produzem aqui um trabalho em 36 dias. Se eu duplicar a quantidade de máquinas em 10, eu vou dividir o meu 36, que é o valor inicial, eu vou dividir por 2. Por quê? Porque eu dupliquei a quantidade de máquinas. Então, se eu aumento uma, eu vou dividir a outra grandeza pelo mesmo valor. Se eu triplicar a quantidade de máquinas, no caso 15, então eu vou dividir por 3 o meu valor inicial de dias de trabalho, que corresponde a 36. Bom, então pessoal, isso que é grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobro uma, a outra eu divido por 2. Se eu triplico uma, a outra eu divido por 3. Então, isso aqui corresponde a uma grandeza inversamente proporcional. Bom, pessoal, tendo em vista o conceito de grandezas inversamente proporcionais já explicado, é a resolução de algumas questões. Agora aqui a gente vai fazer um exemplo prático. Bom, vamos imaginar na seguinte situação, Eu tenho uma cidade A, certo? E eu tenho uma cidade B aqui. E aqui eu tenho o percurso de A a B. Nesse percurso aqui, pessoal, eu tenho um carro que sai de A até chegar a B. E esse carro, em 30 km, ele andando a uma velocidade de 30 km por hora, ele gasta 12 minutos até chegar à cidade B. Vamos fazer uma tabela para a gente visualizar melhor. Fazendo a tabela. Aqui é minha velocidade, em km por hora. E aqui é meu tempo. Aqui é meu tempo em minuto. Bom, se esse carro, como já foi dito, ele andando 30 km por hora, ele chega na cidade B em 12 minutos, certo? E se ele andar em 60 km por hora, 60 km, 60, vou botar os valores aqui, 90 e 120. Pronto. Em 30 km por hora, ele consegue chegar na cidade B em 12 minutos, certo? Se eu duplicar uma grandeza, no caso a velocidade, em quantos minutos ele vai chegar na cidade B? Então, se eu dupliquei uma grandeza, aqui no caso a velocidade, o meu tempo inicial, eu vou dividir por 2. Se eu dupliquei uma grandeza, a outra eu vou dividir por 2. Então, vai ser 6. Ele andando a 60 km por hora, ele vai chegar na cidade B em 6 minutos. Se eu triplicar a grandeza de cima, no caso a velocidade, eu vou dividir por 3 meu tempo inicial. No caso 12 dividido por 3, vai dar quanto? Vai dar 4. E se eu quadruplicar a grandeza, a velocidade de cima, no caso 120 km por hora,
em quantos minutos ele vai chegar, né, na cidade B. Então é só a gente dividir, né, o tempo inicial, dividir por 4. Se eu quadrupliquei a de cima, a de baixo eu vou dividir por 4, para poder a gente achar o tempo. Então 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso exemplo de grandeza inversamente proporcional, porque quando uma dobra, veja bem, quando uma dobra, o tempo inicial eu divido por 2. Se eu triplico o tempo eu vou dividir por 3. E assim por diante. Então, isso aqui é grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, se uma dobra, a outra eu divido por 2. Se uma triplica, eu divido por 3. E assim sucessivamente. Então esse foi o nosso exemplo de grandeza, né, inversamente proporcionais. Espero que tenha ajudado na compreensão desse assunto. Bom, pessoal, dando continuidade, né, tendo em vista, né, o conceito já explicado, né, e alguns exemplos, como o exemplo prático também já resolvido, a gente vai partir agora para a situação 4. É um outro exemplo, um pouco mais elaborado, para a gente encontrar valores de grandezas inversamente proporcionais. A letra B diz: vamos determinar x e y de modo que a sequência de números 4, x e 8 sejam inversamente proporcional à sequência de números 20, 16 e y. Bom, então aqui a gente tem essa sequência, fala que essa primeira sequência aqui, ela tem que ser inversamente proporcional, né, a essa sequência de números aqui. E aí aqui fala: para que essas duas sequências sejam inversamente proporcionais, os produtos dos números correspondentes devem ser iguais, isto é, então para que essa sequência, essas duas sequências, né, essa e essa, sejam inversamente proporcionais, a gente tem que o produto entre elas deve ser igual. Então 4 vezes 20, que é a primeira coluna aqui, tem que ser igual à segunda coluna, que tem que ser igual à terceira coluna. 4 vezes 20 igual a 16 vezes x, que é igual a 8 vezes y. Bom, tendo isso em vista, agora a gente vai calcular o x e posteriormente vai calcular o y. Assim temos x vezes 16 é igual a 4 vezes 20. 16x, que é esse aqui, essa multiplicação, que é igual a 4 vezes 20, 80. Aí, 16x, aqui eu vou simplificar, no caso, todos por 16, certo? Aí eu vou dividir aqui 16x por 16 e 80 por 16, que vai dar igual a 5. 16 dividido por 16 vai dar 1, 1 vezes x é x. E 80 dividido por 16 é 5. Então, aqui, pessoal, a gente já achou, né? Conseguiu encontrar já o nosso x. E agora a gente vai achar, fazer o cálculo do y. 8 vezes y é da mesma forma, né? 8 vezes y, que é igual a 4 vezes 20. 8y, que é igual a 80, 4 vezes 20, 80. Né? Dividindo todo mundo por 8, a gente tem 8y dividido por 8, que é igual a 80 sobre 8. 8 sobre 8 é 1, 1 vezes y é y, está aqui, que é igual a 80 dividido por 8 dá 10. Então, a gente achou também o nosso y. Portanto, para que as duas sequências sejam inversamente proporcionais, devemos ter x igual a 5 e y igual a 10. Então, pessoal, a gente viu que, né, fazendo essa igualdade, a gente tem os valores de x para 5 e y para 10. Esses valores que tem que ser, né, correspondentes aqui, né, para que essas duas linhas, né, sejam, né, grandezas inversamente proporcionais. Essa é a nossa referência e obrigado.